A paz do Senhor, meus amados irmãos. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, me chamo Genival e hoje quero trazer uma rápida reflexão que eu creio que claramente falará ao seu coração. Desde já quero pedir que os irmãos venham se inscrever, compartilhar, deixar o seu like e os irmãos venham comentar aqui embaixo, porque é muito importante quando você comenta. Amém? Antes de iniciarmos a palavra, eu quero fazer uma oração, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai. Obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar ministrando a Tua palavra, meu Pai. Que não seja eu falando, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo, meu Pai. Abençoa a todos, meu Pai, que acompanharão este vídeo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero ler a síntese, que a síntese falará o que o sermão está proposto para o nosso entendimento, que a síntese é essa: o reino de Deus será tirado para os que não querem e será dado aos que buscam. Muito interessante, está dando para compreender, né? Pois vamos para o texto bíblico que vai se encontrar em Mateus, capítulo 21, e no versículo 33 e 46. Pegue a sua Bíblia aí e vamos junto comigo lermos essa palavra. Vamos lá, vou esperar. Deu tempo. Vamos lá. O texto bíblico diz assim, ó. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda o outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Porque o último dono da vinha enviou-lhes o seu filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando pôde ver o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhe digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza respectivos frutos. Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre que ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles, embora eles quisessem prendê-lo. Tinha medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Deixa eu ler a introdução, para ficar mais claro. A introdução diz assim, ó: no reino dos céus, só quem entrará aqueles que vivem em santidade, procurando a cada dia se fortalecer no Senhor, fazendo a sua vontade. Mas aqueles que rejeitar o evangelho de Cristo, esse não entrará no reino de Deus. É muito interessante. Nós observamos que o texto deixou claro que os lavradores, eles matavam aqueles que iam pegar os frutos. O que acontece é que Jesus, ele simboliza que ele está sendo rejeitado pelos lavradores, que os lavradores vêm significando como se fossem as pessoas, os judeus. Os judeus rejeitou Jesus. Até hoje, alguns dos judeus não acreditam que Cristo pisou a terra. Alguns acreditam que ainda o Cristo virá, que esse Cristo será um anticristo que governará a terra mundialmente. O interessante dessa palavra é que os lavradores rejeitaram. Até mesmo o dono da vinha, ele mandou seu próprio filho, e não adiantou também nada.
os lavradores, o mataram. O interessante é que nós entendemos que Jesus foi completamente rejeitado, como essa parábola aqui deixou claro. Por quê? Porque se você não prestou muita atenção, mas se nós for observarmos a palavra de Deus, nós veremos que Barrabás foi solto, o homem que matou, e Jesus inocente foi preso, condenado, açoitado e morto. Amém? Ela não vai compreender? Foi isso que aconteceu. Os lavradores, eles significando os judeus, os que rejeitaram Jesus, os que fizeram com que Jesus não fosse considerado como Cristo. Até hoje eles não acreditam. Meu Deus do céu. Mas nós entendemos aqui nessa parábola é que Jesus ainda hoje continua sendo rejeitado. Nós somos cristãos. Nós dependemos da família de Cristo. Nós somos rejeitados pelo mundo. Nós somos condenados pelo mundo. No sentido, nos joga na prisão, nos espanca, nos mata. Mas só que em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque eles não vivem segundo a carne, mas eles vivem segundo o Espírito. Nós que vivemos segundo o Espírito, nós que vivemos dispostos a fazer a vontade de Deus, nós temos Deus. Nós temos salvação em Cristo Jesus. O mundo nos rejeita. O mundo não quer ver o povo de Deus. Essa é a verdade. Mas só que tem um porém. O mundo rejeita, mas só que Cristo não te rejeita. Tópico A. O reino dos céus será tirado daqueles que não querem. Primeiro ponto. O interessante desse texto é que quando o agricultor mandava os homens para colher, os lavradores iam lá e matavam. Eles iam lá e matavam. Toda vez que o dono da vinha mandavam para a colheita, os lavradores iam lá, matavam, espancavam. Mas só que nós entendemos é que os lavradores, eles não passam de passageiros. Eles são passageiros. Eles passam. As pessoas ruins passam. Mas o interessante é que nós vemos pessoas boas morrendo mais cedo e pessoas ruins continuando. Eu entendo que Deus ele ainda dá oportunidade a essas pessoas que são ruins para se arrependerem, para aceitarem Jesus. Na verdade, nós devemos aceitar Jesus. Você que não é crente, aceite Jesus. Deixe aqui nos comentários. Eu aceito Jesus. Porque quando você aceita Jesus, a sua salvação está sendo garantida. Mas para isso você tem que ir para uma congregação. Você tem que ir para uma igreja, congregar junto com os irmãos reunidos e continuar firmes no Senhor até o final. O Senhor vai lhe recompensar. Segundo ponto, o que isso significa? Os lavradores não queriam que os empregados do agricultor fossem lá para colher as uvas. Não queriam. Os judeus não querem que Jesus seja considerado como Cristo. É fato, irmão. É fato. Eles consideram, tem um para mim, considera como um profeta só. Mas só que tem um porém. Eles não quiserem aceitar Jesus. Se eles não quiserem aceitar Jesus, não quiserem se arrepender, a palavra deixa claro que eles não entrarão no reino de Deus. É a palavra. Terceiro ponto. O que acontece muitas vezes? O irmão tem o evangelho, tem a chance de aceitar Jesus no culto, mas negam. Eu já vi isso, irmão. Eu já vi isso. A palavra foi pregada. A palavra foi ministrada. Palavra de salvação. Mas quando o irmão ouve, parece que entra no ouvido e sai no outro. O interessante é que se nós atentarmos para a palavra,
se nós aceitarmos Jesus, se nós querermos Jesus em nossa vida, claramente nós obteremos salvação em Cristo. O interessante é que eu já vi gente negar o pedido de aceitação a Jesus. Eu já vi isso. Por que eles negam? Porque os prazeres carnais estão de acordo com os olhos dele. Ele não consegue sair do pecado. Mas o interessante é que só o Espírito Santo pode libertar o homem da justiça, do pecado e do juízo. Deus tem os seus escolhidos. Deus tem os seus escolhidos. Para que Deus tenha os seus escolhidos, Deus ele põe para você uma oportunidade de aceitar Jesus no culto, ou algo que os irmãos estão administrando na palavra. Deus sempre te dá oportunidade. Assim, o ponto 4, assim eram os lavradores. Eles não queriam aceitar os empregados do agricultor. Eles não queriam aceitar Jesus. As pessoas que negam Jesus, Cristo também deixa claro, aquele que negar Jesus, Jesus também negará diante de Deus. Ponto 5. Mas essa geração é eleita ao sacerdócio real, povo separado. Nós somos povo escolhido de Deus, povo separado ao sacerdócio real. Somos o povo santo. Somos a nação que não vivemos de acordo com a corrupção, mas nós vivemos incorrupto. Nós vivemos de acordo com Deus. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para proclamar as virtudes do Evangelho, declarar a maravilhosa luz, dizer que Jesus salva, dizer que Jesus liberta, dizer que Jesus restaura, dizer que Jesus leva para o céu. Nós somos essa geração que vamos sacudir este mundo do Evangelho de Deus. Nós vamos sacudir este mundo com o Evangelho de Deus. O Evangelho será pregado para todas as pessoas. E Deus está sempre dando oportunidade de você aceitar Jesus. A sua chance é hoje. Aceita Jesus. Jesus quer o seu melhor, irmão. Jesus não quer condenar você. Jesus não veio para o mundo, para os sãos, para os que já o conheceu. Não, mas Jesus veio para os pecadores, veio para que não valia mais nada. Ele veio para aquelas pessoas que no mundo era rejeitada, as pessoas que eram condenadas pelo mundo. Mas Cristo veio para fazer a diferença na sua vida. Aceita Jesus. Vamos para o tópico B. Agora vamos para o ponto que o reino dos céus será dado para aqueles que são separados do mundo. Para os que são separados do mundo, Cristo irá dar o seu reino para os que vivem de forma incorruptível. Ponto 6. O reino dos céus é enviado para as pessoas que desejam aceitar Jesus. O reino dos céus é praticamente presenteado para aqueles que desejam aceitar Jesus. Ponto 7. Quando alguém aceita Jesus, diretamente o Espírito Santo habita neles. Porque eles agora estão vivendo só para Cristo. Mas aqui tem um ponto. Quero deixar claro. Aquele que aceita Jesus, mas passar uma semana, continuar afastado da igreja, o Espírito Santo já não habita mais nele. Preste atenção nisso. Mas quando alguém aceita Jesus, se converte, continua firme, inabalável, aí o Espírito Santo habita, porque o Espírito Santo vai fazendo no coração daquela pessoa uma nova mudança. Ponto 8. Os lavradores rejeitaram os servos do agricultor. Significa Jesus. Significado do agricultor, Deus. Significado dos lavradores, os que rejeitam a Jesus. O povo que rejeita Jesus. O povo que rejeita Jesus já tem o seu lugar preparado. Não é o céu. Não é o céu. Mas eles têm um lugar dele preparado. Ponto 9.
Deus é bom para aqueles que perseveram na confiança no Senhor. Mas também Ele é duro para aqueles que servem ao Senhor, mas desviou do seu caminho. Deus cortará eles, significando eles serão castigados. Deus é bom para os que perseveram, para os que aceitam Jesus, para os que vivem agora para Deus. Deus, Ele abençoa. Deus, Ele dá o seu melhor para aquela pessoa. Mas se desviar, virá as consequências. Verá as consequências dos seus erros. Eles serão castigados. Romanos 11, 19 até o versículo 22, que diz algo muito interessante. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse ajertado. Às vezes nós precisamos ser quebrados. Às vezes nós precisamos ser sarados. 20. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Nós não devemos ficar orgulhosos, porque nós já aceitamos Jesus e temos a salvação. Não devemos ficar orgulhosos, mas termos humilde, mas continuar a obedecer, continuar no temor do Senhor. 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. 22. E último. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Nós precisamos aceitar Jesus. Se nós não aceitarmos Jesus, cuidado, irmão. Se você não aceitar Jesus, é triste. Você não tem salvação. Você não tem o reino de Deus. Você que diz que tem muita fé, mas não tem confissão, não há salvação. Como é que você vai dizer para o seu marido que ama dele? Não tem como. Para salvação precisa ter confissão e o coração tiver o crer. Nós precisamos ser cortados. E esse cortado significado que nós precisamos ser novos. Nós precisamos ser pessoas capacitadas com novas utilidades. Essas pessoas somos nós. E Deus te dá a oportunidade hoje. Aceita Jesus. Deixa aqui nos comentários. Busca o Senhor enquanto se pode. Invoque-o porque está perto. Quando Cristo vier, se você não tiver aceitado Jesus e não tiver se arrependido, não se salvará. A palavra foi um pouco dura, mas era essa palavra que eu queria ministrá-la. Fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.